Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nele você irá conhecer este aparelho, que é o identificador de componentes em curto-circuito para placas eletrônicas. É um aparelho extremamente útil na oficina de qualquer reparador técnico eletrônico, não importa a sua área de atuação, seja no reparo de CLPs industriais, seja no reparo de computadores, de notebooks, seja no reparo de aparelhos celulares, videogames, centrais de injeção automotiva, centrais de direção elétrica automotiva, computadores de bordo, sistemas de multimídia, enfim. Não importa qual a sua área de atuação na reparação eletrônica, este aparelho é extremamente útil em sua bancada. Quais são as vantagens do uso desse aparelho? Bom, a primeira grande vantagem é que ele permite a detecção de componentes em curto-circuito em uma placa de maneira segura, porque com este aparelho não é necessário o técnico alimentar uma placa em testes para descobrir um componente com aquecimento excessivo. Fazer isso, alimentar uma placa que já apresente um curto-circuito, pode ser perigoso, uma vez que pode até mesmo se danificar essa placa onde estão soldados os componentes. Então esse dano é causado justamente pelo aquecimento excessivo em determinada região da placa, onde esse componente defeituoso está localizado. Uma segunda vantagem é que este aparelho permite a detecção de componentes em curto-circuito, mesmo que eles não estiverem provocando um aquecimento na placa. Nem todo componente em curto-circuito provoca aquecimento. Pode ser que naquela região do circuito o projetista tenha limitado a corrente para uma corrente muito baixa. Então, mesmo que um componente entre em curto, talvez aquela região do circuito não tenha corrente suficiente para causar um aquecimento do componente defeituoso. Talvez também possam haver outras causas para o não aquecimento deste componente. Mas o fato é que nem todo componente em curto-circuito provoca um aquecimento. É muito interessante que vocês pesquisem aí no YouTube. Eu assisti um vídeo bastante interessante, né? O título desse vídeo é alguma coisa mais ou menos assim, reparo de placa em curto, nada esquenta. Alguma coisa assim. A pessoa que postou até colocou no título, né? Pesadelo dos técnicos. Então é um vídeo realmente interessante porque mostra um técnico, né, fazendo a reparação de uma placa de notebook e o componente em curto ele não esquentava. Então o que o técnico teve que fazer? Ele teve que ir tirando componente por componente da placa até constatar que o curto-circuito desapareceu. E pensando em placas complexas que têm muitas centenas de componentes, então pode ser que esse serviço leve muito tempo até que o técnico realmente descubra qual componente defeituoso. No caso desse vídeo, o técnico começou a reparação da placa de notebook de manhã. Me parece que ele só foi concluir no período da tarde daquele dia, né? Porque realmente leva muito tempo para você ir tirando componente por componente até chegar no componente defeituoso, né? Só que esse aparelho ele permite que o técnico detecte quais são esses componentes em curto, mesmo quando eles não esquentam. E aí nós temos também uma terceira vantagem no uso deste aparelho. A detecção do componente defeituoso é feita sem a necessidade do técnico ficar retirando aleatoriamente os componentes da placa até que o curto desapareça. Os componentes SMD são tão pequenos que eles podem ser perdidos muito facilmente em uma sessão de reparação. Ou então eles podem ser ressoldados por engano em uma outra posição ali na placa, ou eles podem ser ressoldados também com uma posição invertida. Eles podem estar na posição correta na placa, só que a disposição do componente pode ser invertida no momento da soldagem. Isso seria um problema sério, especialmente quando o componente SMD é, por exemplo, um diodo, né? Então aquela parte do circuito já não vai funcionar como esperado com um diodo soldado na posição invertida. E mais, se a placa for toda mexida, né, retirando componente por componente, depois ressoldando esses componentes, a placa fica com um aspecto ruim, né? Qualquer pessoa vai poder
ver que aquela placa foi muito mexida e isso acaba fazendo com que o serviço do técnico tenha um aspecto questionável, né? Enfim, com este aparelho você pode encontrar um componente em curto sem ter que ficar retirando os componentes de uma placa um por um, né? Então isso, sem a menor sombra de dúvidas, vai acelerar muito o serviço de reparação na bancada. E como vocês podem perceber, o aparelho ele tem um formato bastante cômodo de usar, ele parece com uma caneta. Aqui nós vemos a ponteira de testes, né, com a qual o técnico vai tocando os terminais dos componentes na placa, né, que ele está testando. Tem este cabinho aqui. E neste cabinho você pode ter tanto um cabo adicional, como este aqui, né, que é usado para alguns testes, soldando-se esse terminal diretamente numa das linhas de curto da placa. E aí com a ponteira o técnico vai verificando componente por componente da placa, né? Isso permite ao técnico usar apenas uma das mãos nesse trabalho. Ou então o técnico pode querer, em vez disso, usar uma ponteira de testes, né? Como essa, que acompanha o aparelho também. Ele pode com ela testar componente por componente nos seus terminais. Então realmente é algo bastante prático, né? Então aqui vocês podem ver que o aparelho ele tem um LED que indica qual programa vai ser usado em uma determinada medição que o técnico for fazer, né? E aqui nós temos um botão que é o botão de seleção de programas e é um botão que também permite, em alguns estágios, né, de funcionamento do aparelho, ajustar a sensibilidade do aparelho ou então fazer a calibração da resistência interna do próprio aparelho, para que ela não interfira nos testes da placa que você quer reparar, né? E aqui nós temos também o buzzer, né, uma buzina que tanto indica a passagem dos estágios, né, conforme o técnico escolher, né, em qual modo de funcionamento ele vai querer trabalhar, como também indica se um determinado componente em testes realmente é o componente em curto na placa a ser testado. E como vocês já perceberam, o aparelho tem uma fonte de alimentação embutida que pode ser usada tanto em 110 como em 220 volts, né? Agora eu gostaria de mostrar a vocês os diferentes estágios e modos de funcionamento que comporta este aparelho. Então são 5 estágios diferentes de funcionamento. Vou ligar aqui a fonte do aparelho. Vocês podem ver que o LED já se iluminou, sinalizando que o aparelho foi energizado. Então este aparelho, ele possui o primeiro estágio. Esse é o estágio de calibração. Sempre que você for mudar o uso do acessório do cabinho para a ponteira, ou então da ponteira para o cabinho, será necessário fazer a recalibração do aparelho para você eliminar essas diferenças de resistência nos condutores que apresentam esses dois elementos. O segundo estágio é o modo de verificação binária. O terceiro estágio e o quarto estágio compõem juntos o modo de verificação de múltiplos pontos. O terceiro estágio é o estágio de aquisição de pontos e o quarto estágio é o estágio de classificação desses pontos que foram aquisitados, que foram registrados. E por fim, o quinto estágio é o modo de verificação pulsotonal, em que a verificação de se um componente está ou não em curto é feita e é sinalizada para o usuário, para o técnico, tanto através da variação nos pulsos do LED
e da buzina, na frequência de variação desses pulsos, na variação da frequência desses pulsos, como também na variação da tonalidade gerada na buzina. Eu gostaria de demonstrar o programa do estágio 1, que é esse estágio de calibração do aparelho. Então, conforme eu já havia dito, sempre que você for mudar a utilização do acessório da ponteira para o cabinho ou do cabinho para a ponteira, é necessário fazer uma recalibração do aparelho. Por quê? Porque esses dois elementos têm resistências internas diferentes entre si. Então, por isso é necessário fazer a recalibração do aparelho quando é mudado o tipo de acessório que você usa na verificação de defeitos de uma placa. Antes de mais nada, vou apenas mostrar para vocês aqui uma plaquinha de testes, uma plaquinha de exemplo. Vocês podem ver que ela tem 4 capacitores SMD soldados em paralelo. Nós temos este primeiro ponto aqui, que é soldado ao lado esquerdo de cada capacitor, e este segundo ponto aqui, que é soldado ao lado direito de cada capacitor. Vocês podem ver que existe um pequeno jumper aqui, caso eu queira isolar um destes capacitores que eu tenha a suspeita de que ele realmente é o capacitor causador do curto. Esta é apenas uma plaquinha de exemplo que não acompanha o aparelho. Enfim, eu vou mostrar aqui com o nosso identificador de componentes como se faz a calibração do aparelho. Então, caso eu esteja utilizando este acessório na verificação de curto de uma placa, eu vou fazer uma soldagem do cabinho aqui. Muito bem. Então agora eu devo conectar o cabinho do aparelho ao cabinho soldado à placa em teste. Então, se eu estou no estágio 1, que é aquele estágio de calibração do próprio aparelho, eu devo encostar a ponteira no mesmo ponto em que o cabinho foi soldado, e assim o aparelho elimina essa resistência interna que poderia prejudicar as medições. Só que se eu simplesmente encostar a ponteira e tirar sem esperar um tempo necessário para que haja a calibração vai apresentar falha, e é o que eu vou demonstrar para vocês aqui. Eu vou colocar a ponteira no mesmo ponto de soldagem do cabinho, mas eu vou tirar antes que a calibração seja concluída. Vocês vão perceber que vai apresentar uma falha. Então, como vocês puderam perceber aí, tanto pelo sinal emitido pela buzina como também pela frequência de piscadas do LED, a calibração não foi bem sucedida. Para que a calibração seja bem sucedida, eu preciso encostar a ponteira no ponto de soldagem do cabinho acessório, então esperar alguns segundos até que o próprio aparelho indique que a calibração foi bem sucedida. Então, assim, nós percebemos que a calibração foi bem sucedida, tanto pelo sinal emitido pela buzina, como também pelo apagamento do LED. Mas caso, então, em certo momento do meu trabalho de reparação, eu desejo usar a ponteira para fazer a medição de um componente específico, como eu devo fazer, então, a calibração? Bom, uma vez que essa calibração já foi feita agora, ela não será mais realizada. Para que eu habilite novamente a calibração do aparelho, eu devo passar por todos os estágios até voltar para o primeiro estágio. É o que eu vou fazer agora. Estágio 2, 3, estágio 4, o quinto estágio e de novo o estágio 1. Então aí eu solto o cabinho do aparelho e conecto esta ponteira. Como eu vou fazer a calibração usando a ponteira? Eu poderia simplesmente encostar as duas ponteiras juntas, mas eu sei que a pressão
não vai ser suficiente, a pressão que eu exerço entre elas não vai ser suficiente para que a menor resistência possível medida neste acessório seja realizada. Então eu escolho um ponto qualquer da minha placa em testes, né? E coloco as duas pontas neste mesmo ponto qualquer. Pode ser um terminal comum de um aparelho, de um componente, ou pode ser uma ilha de solda como essa daqui. Então dessa forma o aparelho foi calibrado agora para o uso da ponteira. Este segundo estágio de funcionamento corresponde ao primeiro modo de operação, ou seja, o modo de verificação binária. Neste estágio de operação do aparelho, ele faz a comparação entre dois pontos medidos consecutivamente, então acusa para o operador, para o técnico, se esses dois pontos medidos indicam que aquele terminal do componente está em curto-circuito. Então é o que nós vamos demonstrar agora. Então a primeira coisa que se deve fazer é conectar o cabo do aparelho ao cabinho previamente soldado à placa em testes em um ponto que esteja apresentando curto-circuito. Então nós devemos acionar o segundo estágio de funcionamento. Eu faço isso pressionando o botão até que o sinal sonoro e também o LED indiquem que eu cheguei a esse segundo estágio de funcionamento. Muito bem. Estando agora no segundo estágio de funcionamento, eu devo realizar duas medições consecutivas de um mesmo terminal do componente. Realizo a primeira medição no próprio terminal e a segunda medição em um ponto ligado a este mesmo terminal, porém um pouco mais distante do componente. É o que nós vamos demonstrar aqui com este primeiro capacitor SMD. A primeira medição foi realizada e o LED piscante indica que então essa primeira medição foi efetiva. Vamos agora tocar com a ponteira em um segundo ponto ligado a este mesmo terminal, porém um pouco mais distante do componente. Eu escolho fazer isso nessa ilha aqui em que está soldado o jumper. Vamos lá. Então este sinal sonoro indica que este lado do componente está bom, ele não apresenta curto-circuito. Precisamos fazer o mesmo com o terminal oposto do capacitor. Então vamos tocar primeiro no próprio terminal do componente. A primeira medição já foi realizada, foi aquisitada. Agora nós devemos clicar em algum ponto aqui do circuito um pouco mais distante do componente, porém ligado a esse mesmo terminal. Eu posso fazer isso, por exemplo, tocando com a ponteira em algum terminal de um dos componentes vizinhos aqui. Eu posso simplesmente arranhar o verniz que recobre a trilha e fazer com que a ponteira alcance o metal. É o que eu vou fazer agora. Então vejam que esse sinal sonoro indica também que este lado do componente está bom, então este componente não está em curto-circuito. Vou repetir o mesmo processo para os demais componentes, começando aqui então pelo terminal esquerdo do componente do segundo capacitor. Primeira medição realizada. E depois da segunda medição, o aparelho indica que esse terminal está bom. Vamos ao terminal oposto. Primeira medição realizada. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou arranhar aqui a trilha para descascar um pouco o verniz e chegar ao metal. Então, novamente, esse terminal do componente está em bom estado. Então, este componente não está em curto-circuito. Vamos ao terceiro componente, ao lado esquerdo dele primeiramente. Tanto faz, lado esquerdo ou direito, apenas para manter a sequência aqui, eu vou primeiro no lado esquerdo.
Primeira medição realizada. Ok, este lado do componente está ok. Vamos ao lado oposto. Vejam que o sinal sonoro emitido pelo aparelho agora é diferente. Indica que neste terminal do terceiro componente existe algum problema. Então este certamente é o componente em curto. Mas vamos terminar aqui com todos os componentes fazendo a medição do quarto componente. Ok, este lado do componente está bom. Vamos testar o lado oposto. Então vejam que esse segundo terminal deste quarto componente também está bom. Vamos repetir a medição deste lado do terceiro componente. Vamos ver se nós conseguimos o mesmo resultado. Então, mais uma vez o aparelho está indicando que realmente este lado do componente, este terminal do capacitor, realmente é o que apresenta o curto-circuito. Poderia ser qualquer outro componente, poderia ser um transistor, um resistor, uma bobina, um diodo, enfim, não importa. Estou apenas exemplificando aqui com capacitores, mas poderia ser qualquer outro tipo de componente, inclusive um circuito integrado, genérico ou dedicado. Modo de verificação de múltiplos pontos. Este modo de operação é composto por dois estágios: o terceiro estágio de funcionamento, que é o estágio de aquisição de múltiplos pontos, e o quarto estágio de funcionamento, que é o estágio de classificação desses múltiplos pontos que foram aquisitados lá no terceiro estágio. Como nós devemos proceder então neste modo de verificação de múltiplos pontos? Vocês podem ver aqui que eu já tenho um cabinho soldado à placa em um dos pontos que apresenta curto, e este cabinho foi conectado também ao cabo do aparelho. Então devo pressionar aqui o botão até ser conduzido ao terceiro estágio de funcionamento. No terceiro estágio de funcionamento, eu devo tocar com a ponteira do aparelho o lado oposto àquele em que foi soldado o cabinho comum. Então vejam que nesta placa o cabinho foi soldado a uma trilha que acaba encontrando todos os terminais esquerdos dos capacitores. Então com o aparelho eu devo fazer as medições, a aquisição dos pontos em todos os lados direitos dos componentes. Neste caso aqui nós temos 4 capacitores SMD, mas poderiam ser transistores, poderiam ser diodos, poderiam ser resistores, bobinas, não importa. Qualquer que seja o tipo de componente, ele pode ser testado com o uso deste aparelho. Então vamos lá. Estando no estágio 3, eu devo tocar o lado oposto àquele em que foi soldado o cabinho, e eu devo tocar então esse lado oposto de cada componente que eu quero depois analisar. Então vamos lá. O primeiro componente foi aquisitado, o segundo também, o terceiro componente e por fim o quarto componente. Isso. Uma vez aquisitados todos esses pontos, todos esses componentes, eu devo então pressionar aqui o botão até ser conduzido ao quarto estágio de funcionamento, que é o estágio de classificação.
Nesse estágio de classificação, eu devo novamente tocar no mesmo lado dos componentes que eu previamente aquisitei no estágio 3. Não importa a ordem, eu posso fazer aqui na ordem direta, na ordem inversa, eu posso saltear aqui a verificação dos componentes, não importa. Vamos ver então o que o aparelho nos mostra. Eu vou começar aqui na mesma sequência em que eu fiz a medição no estágio 3. Este lado do componente está bom. Este lado do componente também está bom. Opa, vejam que o sinal sonoro emitido pelo aparelho para este componente é diferente. Então este componente certamente é o componente em curto. E o último componente. Este componente também está bom. Então vejam que o componente foi corretamente identificado. Este é o componente em curto-circuito. Novamente, vocês podem observar aqui que o sinal sonoro emitido pelo aparelho indica que este é o componente em curto. Uma ressalva importante a se fazer no quarto estágio de funcionamento, que é o estágio de classificação dos pontos que foram aquisitados, é que eu devo procurar sempre, ao tocar os terminais dos componentes, fazê-lo com a mesma pressão na mão com que eu fiz a aquisição desses pontos lá no estágio 3. Por quê? Porque se eu colocar uma pressão menor aqui na mão, ou então maior, eu posso alterar a resistência lida aqui pelo aparelho. Então, sempre que possível, eu preciso aplicar a mesma força na mão quando eu estou tocando os terminais dos componentes. Então, para evitar que alguns erros mais frequentes nessas medições ocorram pela diferença na força com que o técnico aplica aqui a ponteira no componente, este aparelho, no estágio 4, ele tem por padrão uma tolerância um pouquinho maior nas medições que são realizadas para a classificação dos pontos durante o estágio 4. Porém, se eu quiser uma classificação mais precisa, vamos supor que esses 4 capacitores estivessem mais juntos ali, posicionados bem pertinho uns dos outros, na placa em testes, né? Então, poderia ser que isso dificultasse um pouco ao técnico determinar qual deles realmente é o componente problemático. Então, eu tenho uma função aqui que me permite eliminar essa tolerância no uso do estágio 4, né? Que é esse estágio de classificação dos pontos. Então, como que eu elimino a tolerância? Simplesmente eu dou um breve toque aqui no botão, estando dentro do estágio 4. E aí, com a eliminação da tolerância, o LED vai começar a piscar. Então, isso vai eliminar algum engano na leitura do aparelho quando os componentes já estiverem um pouco próximos demais uns dos outros, né? Mas, novamente, é importante ressaltar que a pressão com que o técnico toca o terminal, ele deve procurar sempre fazer com que essa pressão, essa força, seja a mesma, para evitar erros de leitura. E sempre que eu mudar de estágio, quando eu voltar para o quarto estágio de funcionamento, se houver a necessidade de voltar para esse quarto estágio, vocês vão perceber que essa tolerância ainda vai ter sido eliminada, né? O aparelho vai guardar essa última configuração em que a tolerância foi eliminada. Vejam só, eu vou passar por todos os estágios para então voltar para o quarto estágio de funcionamento. Quinto estágio, primeiro, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. E vejam que eu estou no modo em que não existe tolerância nas medidas. E uma coisa importante a se salientar aqui é que uma vez que eu saí do quarto estágio, todas as medidas que foram aquisitadas lá no terceiro estágio de funcionamento, elas foram apagadas. Então, se eu tocar em qualquer um dos componentes que eu havia anteriormente aquisitado os valores lá no estágio 3, então todos os componentes aqui vão apresentar erro.
Vejam só. Apresentou um erro. Por quê? Porque o valor de referência deste componente foi apagado quando eu saí do quarto estágio. Novamente, esse componente também teve seu valor de medição apagado. Este aqui também. E esse aqui também. E não é porque o modo de verificação sem tolerância está ativado. Se eu der mais um toque rápido aqui, eu vou voltar para o modo tolerante na classificação dos pontos no quarto estágio. Mas isso não vai influenciar no comportamento do aparelho agora, porque novamente os valores aquisitados no terceiro estágio de funcionamento da primeira demonstração, esses valores foram todos apagados. Então, com toque breve, eu volto a ter uma tolerância na classificação dos pontos. Porém, como os valores medidos foram apagados, todo e qualquer componente que eu for medir aqui vai apresentar erro. Terceiro modo de operação do identificador de componentes em curto-circuito para placas eletrônicas. Este terceiro modo de operação é o modo de verificação pulso-tonal, que corresponde ao quinto estágio de funcionamento do aparelho. Então, nesse estágio de funcionamento, neste modo de operação, nós vamos perceber que a possibilidade de que um componente esteja em curto é indicado tanto pela frequência da pulsação do LED, como também pela frequência na pulsação do sinal sonoro emitido pela buzina. E no caso da buzina, algo que também irá variar não é apenas a frequência da pulsação do sinal sonoro, mas também a frequência do som emitido pela buzina. Vamos demonstrar. Então, neste caso, eu vou demonstrar com o uso da ponteira. Novamente, tomando a nossa placa de exemplo, que é esta placa com os 4 capacitores em paralelo, vamos tentar identificar qual dentre eles é o componente em curto. Então eu vou soltar aqui do cabinho e vou conectar a ponteira. Mas vocês se lembram com certeza de que no primeiro vídeo eu falei sobre a necessidade de que quando houver uma troca no acessório do cabinho para a ponteira ou da ponteira para o cabinho, eu devo recalibrar o aparelho para eliminar essas diferenças na resistência interna dos acessórios utilizados. Então eu tenho que ir lá para o primeiro estágio de funcionamento. Estou no quinto estágio, primeiro estágio de funcionamento. Então aqui no primeiro estágio eu devo escolher um ponto qualquer na placa, como por exemplo essa ilha aqui, ou poderia ser o mesmo terminal de um componente, e devo tocar com as duas ponteiras nesse mesmo ponto escolhido. Muito bem, então o aparelho foi calibrado. Vou agora novamente lá para o quinto estágio de funcionamento. Estando aqui no quinto estágio de funcionamento, eu posso testar componente por componente tocando em seus terminais. Vocês vão perceber um comportamento curioso aqui neste primeiro teste. Muito bem, quase não existe diferença na frequência de piscadas do LED e dos sons emitidos aqui pela buzina, como também na frequência da tonalidade do som emitido. Talvez algum técnico um pouco mais atento ao assistir esse vídeo tenha percebido que este componente
ele gerou uma frequência na tonalidade um pouco mais aguda. Mas ainda assim não é suficiente para nós termos certeza de que este é o componente defeituoso. Muito bem, aqui no quinto estágio de funcionamento eu tenho 10 níveis de tolerância que podem ser ajustados através aqui do botão por meio de toques breves. Se eu der um primeiro toque no botão, eu vou já saber em qual nível de tolerância o aparelho está neste momento. Então ele está no primeiro nível de tolerância, ou seja, não existe tolerância nenhuma. Porque foi necessário fazer com que esse aparelho tivesse alguns níveis de tolerância pré-programados. Porque quando um componente entra em curto, ele pode ter uma resistência que para um multímetro é praticamente nula, mas que na verdade seja algumas frações de ohms. Então, se eu testar a resistência de uma trilha, ela também vai ter uma resistência de algumas frações de ohms. Mas pode ser que um componente em curto, como esse capacitor aqui, que é o nosso suspeito, ele também tem uma resistência muito baixa de algumas frações de ohms, mas talvez ainda assim a resistência interna dele, mesmo em curto, seja um pouco superior ao de uma trilha que eu esteja medindo. Então é por isso que eu devo ter um controle de tolerância para poder refinar a minha leitura dos componentes. E é o que eu vou demonstrar a vocês. Se eu estou aqui no primeiro estágio de tolerância, no primeiro nível de tolerância, isso quer dizer que eu não tenho nenhuma tolerância nessas medições que eu estou fazendo. Se eu der um breve toque aqui no botão, eu vou para o 10º nível de tolerância, ou seja, um modo bastante tolerante. E aí vocês vão perceber um comportamento diferente em relação às primeiras medições. Eu vou repetir aqui as medições apenas para que vocês tenham uma ideia. Aqui no modo sem tolerância. Agora, se eu der um toque breve aqui, eu vou passar para o 10º nível de tolerância, o modo bastante tolerante. Vejam como o comportamento do aparelho muda. Ainda não consigo distinguir claramente qual é o componente em curto. Então eu devo dar mais um toque aqui no botão para reduzir um pouco essa tolerância excessiva. Então vamos para o 9º nível de tolerância na medição do aparelho. Percebam que este componente foi lido com uma frequência de pulsação um pouco mais lenta. Já percebo que esse aqui não deve ser o componente em curto. Agora este aqui já se torna um suspeito. Vejam que é uma pulsação rápida. Mas aqui também está com a mesma frequência de pulsação. E este aqui também. Vamos reduzir um pouquinho mais a tolerância para o 8º nível de tolerância na leitura. Vamos repetir então as medições. Percebam que esse aqui está bem mais rápido a pulsação em relação aos dois primeiros. E também em relação a este último aqui. Se eu reduzir ainda um pouco mais a tolerância, vocês vão perceber que essa diferença nas leituras fica ainda mais visível. Estou agora no 7º nível de tolerância. Vamos testar novamente. Então vejam que esse realmente é o componente que apresenta o curto-circuito. Se eu por algum motivo tiver que sair do 5º estágio de funcionamento e depois retornar, este valor de tolerância, no caso nós estamos no 7º nível de tolerância de leitura aqui no 5º estágio de funcionamento, então este
nível de tolerância vai ser mantido. Então vamos passar para os outros estágios e retornar ao quinto estágio de funcionamento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Como eu sei agora em qual estágio de tolerância, em qual nível de tolerância o aparelho está ajustado? É só dar um primeiro toque aqui no botão, um toque breve, então nós vamos saber em qual nível de tolerância o aparelho está. Então perceberam, não é? 7 piscadas no LED indicam que estamos no 7º nível de tolerância. Eu vou repetir aqui a medição. Claramente, este é o componente em curto-circuito. Então, dessa maneira, eu consigo verificar se um componente específico é o causador do curto-circuito naquela região da placa. E vejam, sem a necessidade de energizar a placa em testes e sem a necessidade de ficar retirando componente por componente para verificar se o curto permanece na placa utilizando um multímetro.